Nas profundezas escuras do oceano, existe uma máquina de guerra capaz de desaparecer por meses, longe dos radares e dos olhos do mundo. Em seu interior, ela transporta um arsenal com capacidade para causar destruição em escala devastadora. Estamos falando do submarino nuclear, uma arma estratégica impressionante, quase invisível, construída para cruzar oceanos inteiros em absoluto silêncio, sem precisar emergir sequer uma única vez. Lá dentro, mais de 130 pessoas vivem presas dentro de um cilindro de aço, sem ver o sol, sem tocar terra, às vezes por meses ou mais. Mas o que realmente acontece dentro de um submarino nuclear? Como essas tripulações conseguem viver, trabalhar e operar uma das armas mais complexas da história, centenas de metros abaixo da água? E como uma única embarcação pode carregar um poder militar capaz de mudar o destino de uma guerra? Hoje, existem centenas de submarinos militares ativos no mundo, mas apenas uma pequena parte deles pertence a uma categoria muito mais poderosa: os submarinos nucleares. Diferente dos submarinos convencionais, que precisam subir à superfície com frequência, esses gigantes são movidos por reatores nucleares. Isso significa que eles podem permanecer submersos por longos períodos. Alguns conseguem atravessar metade do planeta sem precisar voltar ao porto. Enquanto navegam silenciosamente nas profundezas, eles carregam tecnologia militar avaliada em bilhões de dólares. Alguns modelos, como os submarinos balísticos, transportam mísseis capazes de atingir alvos a grandes distâncias. Cada um desses mísseis pode carregar múltiplas ogivas nucleares. Em outras palavras, um único submarino pode representar um dos arsenais mais poderosos já colocados no oceano. E tudo isso operado por uma tripulação que vive isolada do mundo, dentro de um espaço extremamente limitado. Cada missão pode durar meses, e tudo que a tripulação vai precisar durante esse período precisa estar dentro do submarino desde o início. Cada corredor, cada armário e cada compartimento precisa ser usado com precisão quase matemática. Assim que o submarino mergulha, o mundo da superfície simplesmente desaparece. Não existe luz do sol, não existe céu. Lá fora, a pressão da água pode ultrapassar níveis extremos, capaz de esmagar aço como se fosse papel. Mas dentro do casco pressurizado, a tripulação precisa agir como se tudo fosse rotina. Um submarino nuclear pode operar a grandes profundidades, movendo-se silenciosamente através da escuridão total do oceano. O objetivo é simples: permanecer invisível. Mas operar uma máquina dessas exige uma quantidade absurda de tecnologia. Dentro do submarino, existe uma verdadeira rede de sistemas trabalhando ao mesmo tempo. Sensores analisam os sons do oceano, computadores calculam rotas, operadores monitoram alvos potenciais, e um dos setores mais importantes de toda a embarcação é o sonar. Se um submarino tivesse olhos, o sonar seria o equivalente à visão. Esses operadores passam horas escutando o oceano através de fones especiais, tentando identificar qualquer som incomum. O motor de um navio, uma hélice distante, ou até outro submarino. Porque no fundo do mar, quem detecta primeiro, sobrevive primeiro. Mas mesmo com toda essa tecnologia impressionante, a parte mais desafiadora da missão não é a máquina, é a vida da tripulação dentro dela. Porque viver meses dentro de um cilindro de aço, com mais de uma centena de pessoas compartilhando um espaço minúsculo, pode ser muito mais difícil do que parece. Mas existe uma pergunta que quase todo mundo faz quando pensa em um submarino nuclear. Como as pessoas respiram lá dentro? Dentro do submarino, o oxigênio não vem do exterior. Ele é produzido dentro da própria embarcação. Isso acontece através de um processo chamado eletrólise da água. Máquinas especiais usam eletricidade para separar a água em dois elementos, hidrogênio e oxigênio. O oxigênio é liberado lentamente no interior do submarino, mantendo o ar respirável para toda a tripulação. Enquanto isso, sistemas químicos removem o dióxido de carbono que as pessoas exalam ao respirar. Ou seja, o submarino funciona quase como um pequeno ecossistema artificial. O ar é constantemente reciclado, filtrado e monitorado por sensores.
Tudo precisa estar perfeitamente equilibrado, porque a grandes profundidades não existe a opção de simplesmente abrir uma janela. E o que acontece no dia a dia desses submarinistas é ainda mais surpreendente. Viver dentro de um submarino nuclear significa aceitar uma rotina completamente diferente de qualquer outra profissão no mundo. Por isso, a tripulação segue um ciclo artificial diário. Funciona assim: um período de trabalho seguido por tempo para manutenção, estudo, alimentação e descanso. Depois, o ciclo recomeça. Isso acontece todos os dias durante meses. Dentro do submarino, cada pessoa tem uma função extremamente específica. Engenheiros monitoram o reator nuclear, responsável por gerar energia suficiente para mover o submarino por longos períodos sem reabastecimento. Técnicos de sonar escutam o oceano constantemente. Especialistas em navegação calculam rotas precisas através das profundezas. E na sala de controle, oficiais supervisionam cada detalhe da missão. Tudo precisa funcionar perfeitamente. Mas apesar de toda essa pressão, existe algo que mantém a tripulação funcionando. E, surpreendentemente, isso começa na cozinha do submarino. Dentro de um submarino nuclear, a comida tem um papel muito mais importante do que apenas alimentar a tripulação. Ela ajuda a manter o moral de todos durante meses de isolamento. Nos primeiros dias, os marinheiros ainda podem comer alimentos frescos, mas esses itens acabam rapidamente. Depois disso, a cozinha passa a depender principalmente de alimentos congelados, enlatados e desidratados. Mesmo assim, os cozinheiros do submarino fazem verdadeiros milagres com o que têm disponível. Eles preparam refeições completas todos os dias: massas, carnes, sopas e até pães e bolos feitos dentro do próprio submarino. E para quem está trabalhando durante a madrugada, existe ainda uma refeição especial preparada para garantir que ninguém fique com fome durante os turnos noturnos. Mas talvez o maior desafio seja o espaço extremamente limitado. Os corredores são estreitos, tubulações passam por todos os lados, equipamentos ocupam quase cada centímetro do interior. E quando chega a hora de dormir, a situação fica ainda mais curiosa. Em muitos submarinos, existe um sistema onde tripulantes compartilham a mesma cama em turnos diferentes. Quando um termina seu turno e levanta, outro marinheiro ocupa o mesmo espaço para dormir. Privacidade praticamente não existe. Cada marinheiro normalmente possui apenas um pequeno armário para guardar todos os seus pertences pessoais. Por mais impressionante que seja a vida dentro de um submarino, a verdadeira razão da existência dessas máquinas está no poder militar que elas carregam. Alguns dos submarinos mais avançados do mundo foram projetados para transportar um dos arsenais mais destrutivos já colocados no oceano. Um único submarino pode carregar vários mísseis balísticos intercontinentais. Cada míssil pode viajar grandes distâncias, e dentro de cada um deles existem múltiplas ogivas nucleares independentes. Isso significa que um único submarino pode atingir vários alvos diferentes ao mesmo tempo. Em termos simples, uma única dessas embarcações possui poder suficiente para destruir várias cidades em poucos minutos. E o mais impressionante, ninguém sabe exatamente onde esses submarinos estão. Essa capacidade é conhecida como dissuasão nuclear. A lógica é simples. Se um país sabe que submarinos armados estão escondidos em algum lugar do oceano, qualquer ataque contra essa nação pode resultar em uma resposta devastadora. Por isso, esses submarinos são considerados uma das peças mais importantes do equilíbrio militar global. Eles não são apenas armas, eles são um sistema de segurança estratégica. Um guardião invisível patrulhando as profundezas, pronto para agir se necessário. E agora, eu quero saber sua opinião. Você teria coragem de passar meses vivendo dentro de um submarino nuclear no fundo do oceano? Conta pra gente nos comentários. E aproveita também para comentar de qual cidade ou país você está assistindo este vídeo. É sempre incrível ver até onde nossos vídeos estão chegando. Se você gosta de descobrir como funcionam as máquinas mais poderosas e secretas do mundo, aproveite para se inscrever no canal. E se quiser ver mais vídeos sobre tecnologias militares impressionantes, confira também o próximo vídeo que está aparecendo na tela. Nos vemos no próximo episódio.